Olá, bom dia, graça e paz. Que a bênção do Senhor esteja sobre ti nessa manhã abençoada, iluminada, porque a palavra de Deus gera em nós uma luz que clareia o entendimento. E que nessa manhã, à luz da palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que essa iluminação da parte de Deus venha sobre a sua vida nessa manhã de forma abençoadora, de forma extraordinária, para que vá bem tua casa, você, sua família, tudo esteja debaixo da graça poderosa do Senhor. Hoje estamos no 13º dia do nosso propósito de oração. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Lembrando que estamos falando sobre 28 faces da virtude. A virtude maior que é o amor, a graça e a comunhão. E hoje nós falaremos sobre o tema responsabilidade. Essa face da virtude, ela é primordial para uma vida bem-sucedida, para uma família bem-sucedida, para uma sociedade próspera. A Bíblia revela no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2 ao versículo 7, diz: "Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano, porque irrita a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou. Em meio a tantos sonhos, absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus." É uma palavra esclarecedora com relação a compromisso, a responsabilidade, a um voto que se faz. E responsabilidade, em primeira instância, é o dever de responder por suas ações no âmbito da moralidade e de seus dependentes. Veja que Romanos capítulo 14, versículo 12 diz: "Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus." Na primeira dimensão da palavra responsabilidade, Deus está dizendo: cada um de vocês será responsáveis pelos seus próprios atos. E uma coisa é eu ter uma mentalidade de irresponsabilidade, mas Deus é a responsabilidade. Essa virtude é o próprio Deus. Por isso ninguém vai ficar impune. Ninguém vai enganar a Deus. Romanos no capítulo 14, quando diz cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus, é prestará conta de nós mesmos a Deus, não é do outro. Há uma tendência muito grande da gente sempre enxergar a culpa do outro. Foi isso que aconteceu no Éden. Foi ali uma falta de responsabilidade. Ninguém queria ser responsável. Então Eva diz que é Adão, Adão diz que é Eva, né? Um do outro diz que é a serpente.
Enfim, fica um jogo de culpa. E geralmente é onde ninguém se responsabiliza, se tenta achar um culpado. E aí, por não se ter esse culpado, quase sempre vão dizer que é Satanás. Só que uma vida responsável tem consciência da sua missão e do seu propósito e não foge da responsabilidade. Mateus, capítulo 12, verso 36 e 37 diz: Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiveram falado, pois por suas palavras você será absolvido ou por suas palavras será condenado. Aonde tu empenhou a tua palavra é que vai ditar a tua sentença. Por isso, para ter responsabilidade é preciso duas coisas. Primeiro, compromisso. A falta de compromisso, ela faz com que você haja com irresponsabilidade. Então, se comprometer com a causa de Deus, se comprometer com as responsabilidades, é que vai ditar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Meu irmão, que Deus esteja nos abençoando nesta manhã com esta unção do céu, com essa virtude do céu, que é a responsabilidade através de uma vida compromissada. Veja que tudo que nós vamos fazer de valor, de significado na vida, é preciso se fazer um voto. E ele está dizendo na sua palavra: olha, quando você fizer um voto, tome cuidado para você não descumprir esse voto, porque ele pesará sobre ti. E quantos maridos, quantas mulheres têm quebrado o voto do casamento no altar, fazem o seu voto de fidelidade, de honestidade, fazem o seu voto de comprometimento, de ser fiel na alegria, na dor e nas primeiras tribulações ou mediante as lutas do dia a dia, quebram a palavra. E quando se viola esse princípio, o Senhor está dizendo assim: olha, quando vocês empenharem a palavra, é melhor que nem empenhem, porque se vocês empenharem, cumpram. Porque se não cumprir, tem uma grave consequência. Então, toda vez que você dá a sua palavra, meu amado, minha amada, implica responsabilidade. E os eixos principais da responsabilidade está nas grandes decisões da nossa vida, dentre elas o casamento. Por isso que Deus odeia o divórcio. É uma quebra de princípio, é uma quebra de fundamento, é uma quebra de aliança. É por isso que quando um profissional vai exercer a sua profissão, ele vai receber um diploma, ele vai ser credenciado, ele ergue a mão e ele faz ali um voto. Ali ele faz um juramento em nome da profissão, de honrar a profissão. Em todas as funções públicas ou privadas, você tem um voto, você dá uma palavra, você empenha a sua palavra. Em toda a escola tem uma matrícula. Você precisa ter esse compromisso com o propósito. Por isso eu quero deixar esta palavra de orientação. Você que tem sido uma pessoa frágil nas suas responsabilidades, saiba que essa é a consequência daquilo que gera em nós muitos dissabores. E a segunda realidade que a gente precisa viver para manifestar a responsabilidade é disposição. Primeiro, compromisso. Segundo, disposição. Pessoas indispostas, elas causam um caos. Elas geram desequilíbrio. Uma pessoa indisposta, que ela nunca está disposta para poder fazer as coisas acontecer, é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa que está sempre com indisposição. E a responsabilidade te arremete para uma vida de disposição. Você vai estar sempre disposto a cumprir, disposto a fazer, disposto a executar.
Então que nessa manhã Deus esteja nos envolvendo com esta unção, dessa virtude gloriosa que é a responsabilidade. Por isso nós não podemos ter uma vida de irresponsabilidade. Nós temos que ter uma vida aplicada na responsabilidade. Que Deus esteja levantando uma geração responsável. Pessoas que falam e cumprem. Pessoas que prometem e cumprem. Pessoas que empenham a palavra e honram o nome. É isso que é fundamental para uma vida cristã, e Deus está empenhado. Tudo o que Ele falou vai cumprir. Ele é fiel. A fidelidade de Deus se estabelece por meio da responsabilidade que Deus tem. Deus se responsabilizou por nós, nos perdoando e não nos acusou. Algumas dicas para você entender se você é uma pessoa responsável ou não. Uma pessoa irresponsável nunca assume erro. Ela nunca pede perdão, porque ela nunca se sente culpada. Por isso, um dos principais indicadores de uma pessoa irresponsável também é quando ela vive acusando os outros, sempre apontando o dedo para alguém. Se essas atitudes fazem parte da nossa vida, é hora da gente buscar essas virtudes. Uma pessoa responsável, ela assume erro, ela assume compromisso, ela não foge da missão. Muitas vezes, quando você precisa de alguém para desenvolver uma missão, para cumprir um propósito, ide e pregai o evangelho, só pessoas responsáveis vão fazer. Só pessoas compromissadas, só pessoas que vivem a realidade da responsabilidade, assumem seus ministérios. O irresponsável abandona o ministério, abandona a sua missão, abandona a sua família, abandona a sua casa. Que Deus nos dê uma consciência responsável, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai de amor e misericórdia, nesse dia nós clamamos por essa virtude gloriosa que é a responsabilidade sobre a tua igreja, sobre a vida dos teus filhos e de cada família. Nos livre, Senhor, de toda irresponsabilidade. Dá-nos um coração compromissado, disposto a obedecer, porque eu sei que a tua fidelidade permanece sobre o princípio da responsabilidade. Nos abençoe, nos ilumine nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, com uma unção de responsabilidade. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que ainda não é inscrito no canal da igreja, faça sua inscrição, dê o seu like, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe as nossas mensagens. Seja uma bênção na vida de cada um. Paz seja com todos. Até amanhã, com a graça de Deus.